Olá pessoal, tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Vamos hoje para a nossa aula 7, oração subordinada substantiva. Bom, então agora nós começamos o período composto, né? Até a aula anterior, até a aula meia dúzia aí, nós vimos o período simples, tá ok? Então hoje nós iniciamos o período composto, que vocês vão ver que se assemelha muito ao período simples, tá? Bom, eu vou dividir essa aula 7 em duas partes. A parte 1, que eu estou chamando de período composto, o intuito é passar algumas definições para que a gente possa, então, ter subsídios para entrar na oração subordinada substantiva, né? Então vamos na parte 1 ver o período composto e na parte 2 a gente vê essencialmente então o assunto da aula, né? Que é a oração subordinada substantiva, tá? Vamos começar então com as definições aí que nós precisamos ter, né, conhecimento sobre o período composto, ok? Então vamos começar a parte 1. Vamos lá. Primeiras definições que nós precisamos é o que é uma oração, o que é período, o que é frase, né? A gente vem utilizando aí de maneira genérica, agora nós vamos ter que utilizar de maneira técnica, né? Então vamos lá, oração. Oração é um enunciado organizado em função de um verbo, né? Ou seja, eu preciso ter um verbo ou uma locução verbal, tá? O que é locução verbal? Locução verbal, sempre que se falar em locução, são duas ou mais palavras fazendo função de uma, né? Então eu tenho, por exemplo, locução adjetiva, eu tenho locução adverbial, tenho locução prepositiva. E hoje, aqui, basicamente, aqui nós vamos travar contato com uma locução verbal, né? Então o que é isso? São dois verbos que contam como um, né? Funcionam como se fosse um só. A gente até já viu, né, lá no uso do verbo haver e do verbo existir, né? Há de haver, há de existir, né? Deve haver, deve existir. Isso é locução verbal, tá? Quando eu tenho dois verbos fazendo função de um. Mas o que é oração? A oração, então, eu tenho um verbo, né? E distribuído nessa oração os termos que nós já estudamos, né? Ou seja, é uma estrutura sintática, que obedece à sintática, em torno de apenas um verbo, tá? Muito bem. Vamos voltar aqui para a nossa definição. Constituído de sujeito e predicado, ou só de predicado, como a gente já viu, né? Eu posso ter uma oração, por exemplo, com sujeito inexistente, essa oração é só predicado, não tem sujeito, né? Ou um sujeito oculto, né? Tem sujeito, mas o que está escrito ali efetivamente é só o predicado, né? E às vezes o verbo ainda pode estar omitido. A gente viu um caso lá, né, na vírgula, né? Você pode usar vírgula para omitir um verbo. Lembra o exemplo? Nós nos referimos a tal coisa e vocês, vírgula, a outra. Então essa oração eu omiti o verbo, mas ela continua sendo uma oração, né? Bom, então vamos lá. Vamos ver os exemplos aqui. O menino comeu o bolo. Quem comeu? Passo 1, passo 2. Ah, de novo. Professor, de novo com essa história de passo 1, passo 2. De novo, sim. Senão nós não estamos estudando gramática, né? Então vamos lá. Quem comeu? O menino, sujeito. Tira o sujeito, que sobra é predicado. Isso é uma oração? O menino comeu o bolo. Isso é uma oração? Sim. Por quê? Porque eu tenho o verbo, ok? E eu tenho os termos que eu já estudei, né? Tenho o sujeito, e o que é o bolo? É o meu objeto direto. Ou seja, eu tenho uma estrutura sintática em torno de um verbo, né? Muito bem. Vamos ver a outra frase ali. Vai nevar em Curitiba. Beleza. Nevar. Fenômenos meteorológicos é sujeito inexistente, né? Oração sem sujeito, ou verbo impessoal, que nós já vimos, né? Então não tem o sujeito. Toda essa
oração é um predicado. Tudo bem. E o que é o vai nevar? É uma locução verbal, né? Aqui. Isso é uma locução verbal. Se é uma locução verbal, eu conto apenas como um verbo. Ok? Então, locução verbal equivale a um verbo só. O que é locução, então? Duas ou mais palavras funcionando como se fosse uma, né? Fazendo a função de uma. Tá bom? Muito bem. Então, olha aqui o que está em verde no final aí do nosso slide. Cada verbo, ou locução verbal, porque locução verbal equivale a um verbo, né? Equivale a uma oração. Então, essa é minha matemática. Um verbo, uma oração. Então, cada oração tem um verbo. Então, isso é a oração, tá? Ok? Vamos lá. Vamos ver período. É o enunciado linguístico com sentido acabado, produzido por elementos combinados entre si, de acordo com regras sintáticas da língua. Na escrita, ele se inicia por maiúscula e se encerra por ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação. Pode ser constituído por uma ou mais orações. Pronto, então é período, ok? Olha lá, vamos ver. Quanta humilhação nos impuseram. Olha lá. Começa por letra maiúscula e termina por ponto de exclamação. Pode começar por letra maiúscula, terminar no ponto final ou num ponto de interrogação. Né? Ou seja, o que é período? Começa na letra maiúscula e tudo que tiver lá, até o ponto final, ou ponto de exclamação, ponto de interrogação, aquilo é um período, tá bom? Mas para ser período, o que ele tem que ter? Eles têm que estar organizado em orações, ou seja, em torno de verbos, né? Vamos ver lá, ó. Quanta humilhação nos impuseram? Quantos verbos eu tenho? Um, que é o impuseram, né? Um verbo. Então, vamos lá. Um verbo, uma oração. Isso é um período? Sim. Ele começa em letra maiúscula, termina lá no ponto de exclamação e organizado sintaticamente em torno de um verbo. Então, eu tenho um período de uma oração. Olha outro aí. Eu sei que você não deseja isso. Beleza. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho um, né? Dois. Então vamos lá, dois verbos, quantas orações eu tenho? Duas orações. Isso é um período? Sim. Por quê? Começa em letra maiúscula, termina em ponto final e é organizado sintaticamente em torno de verbos, né? Ok? Então eu tenho um período com duas orações nesse exemplo. Posso ter com três? Posso, com quatro, com cinco, um monte. Até o meu ponto final posso ter várias orações dentro do meu período. Ok? E frase? Com sentido mais amplo, a frase seria o nosso conjunto universo, né? Com sentido mais amplo, designa qualquer enunciado de sentido acabado, incluídos que não são estruturados sintaticamente. Por exemplo, assim, nossa, silêncio. Cadê o verbo? Não tem verbo, né? Isso aqui é uma frase, isso aqui é outra frase, né? Mas não tem verbo, não dá nem para você fazer análise sintática. Você não pode fazer análise sintática. Isso é uma frase? É uma frase, né? Moral da história. Toda oração é uma frase? Sim. Não é frase, não é o conjunto universo? Toda oração é uma frase. Agora, toda frase é uma oração? Não. Esse silêncio, por exemplo. O silêncio, ele é frase. Ok? Sim, é frase, sentido acabado, beleza. Mas não é oração. Ok? Por que não é oração? Porque a oração eu preciso ter um verbo e ela tem que ser organizada sintaticamente. Eu tenho que ter meus termos, né? Sujeito, objeto direto, adjunto adverbial, né? Meu verbo. Né? Às vezes não precisa ter o sujeito, né? Mas eu tenho que ter o meu verbo. O verbo é essencial, né?
Tá bom? Então, toda oração é frase? Sim. Toda frase é oração? Não. Só a frase que é organizada em torno de um verbo. Essa frase é uma oração. Tá bom? Bom, vamos ver tipos de frase. Eu tenho uma frase verbal. Não vai confundir com predicado, hein, gente? Predicado é uma parte, né? Eu estou falando da frase inteira agora, né? O que é uma frase verbal? É a que apresenta verbo na sua formação. Por exemplo, eu li o livro. Beleza. Olha o verbo aqui, né? Verbo ler. Ok. Isso é uma frase? Sim. Então, vamos lá. É frase. Ok. Isso é uma oração? Sim. Isso é uma oração. Por quê? Porque tem um verbo e ela está organizada em torno deste verbo. Ok? Beleza. Então, frase verbal. Frase nominal. É a frase que não apresenta verbo na sua estrutura. Então, vamos lá. Tudo parado e morto. Boa tarde, dona. Né? Beleza. Ok? Vamos pegar esse boa tarde, dona aqui para a gente fazer a análise. É frase? Sim, né? É frase. Beleza. É oração? Não, não é oração. Por quê? Porque eu não tenho um verbo e ela não está organizada sintaticamente em torno desse verbo. Tá bom? Então, gente, às vezes tem questão disso, né? Besteira, né? O que é frase verbal? O que é uma frase nominal, né? Não vai confundir com tipos de predicado que a gente já viu, tá bom? Então, isso é a classificação da frase quanto à construção, como ela é construída, né? Bom, vamos ver o tipo de frase quanto ao sentido, a ideia que ela transmite, né? Então, vamos lá, declarativa. É uma frase que encerra uma declaração ou uma enunciação de juízo. Por exemplo, a retificação da velha estrada é inadiável. Eu estou fazendo uma declaração, né? Eu estou fazendo uma afirmação, né? Também, tá? Expressando um fato, né? Então, essa é uma frase declarativa. A frase interrogativa é que é uma pergunta, né? Pergunta, interrogação. Por que eu faço sempre o que não queria? Olha lá, né? Terminando com um sinal de interrogação. Imperativa. É importante você saber. O que é uma coisa imperativa? É uma ordem, né? Às vezes é uma proibição, às vezes pode parecer com um pedido, mas no frigir dos ovos é uma ordem, tá? Então, vamos lá. Respeite o professor. Estou dando uma ordem. Ande depressa. Estou te fazendo um pedido. Na verdade, é uma ordem, né? Ande depressa. Então, sempre que você tem uma ordem, ok? Você tem uma frase imperativa, tá? Frase exclamativa. Traduz uma admiração, surpresa, arrependimento. Ou seja, tem que transferir um sentimento, né? Ela tem que transmitir um sentimento para quem está lendo, tá? Ó, como são audaciosos, né? Normalmente ela tem o ponto de exclamação. Mas o ponto de exclamação é suficiente para definir se ela é imperativa ou exclamativa? Não, né? Essa aqui também tem ponto de exclamação, mas é imperativa. Então, na verdade, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver o sentido, tá ok? Sentido, tá bom? Ainda temos mais dois tipos aqui. Vamos lá. Optativas. Esses dois aqui são importantes, mais para frente nós vamos precisar usar, por exemplo, lá em crase, né? Eles têm algum reflexo no uso da crase, tá? Então, preciso que você saiba esses dois, particularmente esses dois novos conceitos. Então, o que é uma frase optativa? É a que exprime um desejo. Eu costumo dizer que é um desejo bom, né? Um desejo bom, né? Então, bons ventos o levem, Deus o acompanhe, Deus te proteja, né? É uma frase optativa, exprime um desejo bom, tá bom? E a imprecativas, é que encerram uma imprecação. O que é imprecação? É uma maldição, uma praga. Eu costumo chamar de desejo ruim, né?
Que desejo ruim, né? Ó, maldito seja quem arme ciladas pelo caminho. Aquele camarada que vai andando vai deixando a armadilha lá para quem está perseguindo ele lá, ouvindo depois dele cair, né? Se machucar, não conseguir fazer o mesmo percurso dele, né? Então, maldito, maldito, uma coisa ruim, né? Esta luz me falte se eu minto, Senhor. O que é a luz me falte? É que eu morra, né? Que eu morra se eu mentir. Isso que a frase está dizendo. Ou seja, é um desejo ruim, tá? Então, desejo ruim chama imprecativa, ok? Essas duas definições, eu preciso que você guarde já, que eu vou mais para frente precisar usar essas definições aí, tá bom? Particularmente dessas duas, a optativa e a imprecativa, tá? Ok, gente? Vamos prosseguir. Bom, na nota de aula que acompanha esta aula, o número 2 traz preposição e conjunção, né? A preposição, nós já falamos, ela liga palavras, né? Palavras que guardam entre si um grau de subordinação, né? Pode ligar, por exemplo, o verbo ao objeto indireto, o verbo adjunto adverbial, o nome ao adjunto adnominal, né? Tudo bem? Isso está lá na sua nota de aula. Como está também os tipos de preposição, que é a preposição essencial e a preposição acidental, tá? Eu vou só dar um exemplo aqui rapidinho de preposição. Vamos ver isso aqui, ó. Agiu segundo a lei. Tá? Deixa eu melhorar aqui. Vocês sabem que eu tenho problema com letra, né? Então, agiu segundo a lei, tá? E a outra, vamos fazer assim, ele foi o segundo colocado, tá? Olha a diferença desse segundo para esse segundo, né? Então, agiu como? Segundo a lei. Então, eu tenho um adjunto adverbial, né? Iniciado por uma preposição, ok? Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma preposição, ok? Ele foi o segundo colocado. Então, tem o primeiro, segundo, terceiro. O que esse segundo é? É um numeral. É um numeral, ok? Daqui a pouco eu apago. Um numeral. Então, veja, a palavra segundo, ela pode ser usada como numeral e ela pode ser usada como preposição. Quando ela for usada como preposição, ela vai receber a alcunha, né, de preposição acidental. O que é uma preposição acidental? É aquela que acidentalmente é uma preposição. Na prática é o quê? É aquela palavra que ora pode ser preposição, ora pode não ser. Essa é acidental, né? E a preposição essencial. Essencial são as palavras que só podem ser preposição, não pode ser outra coisa, né? Então, por exemplo, de, para, com, até, tá bom? Então, isso está na sua nota de aula, que acompanha esta aula, né? A aula 7, tá? E eu trago esses dois conceitos novos lá para você, que é a preposição acidental e a preposição essencial, tá bom? Você dá uma lida lá, tá? Mas como ela liga palavras, né? Ela é especificamente, né, a gente já viu no período simples, né? Ok? Só tem uma revisão lá. Hoje nós estamos no período composto,
Então, vamos apagar a preposição, ok? Vamos apagar as preposições, que eu já fiz aí uma rápida revisão e já introduzi esses conceitos novos de acidental e essencial, né? E hoje nós vamos falar especificamente da conjunção. Por que conjunção? Vamos ver por quê. Conjunção liga duas palavras que não são dependentes entre si, ou seja, que não tem subordinação entre si, né? E possui o mesmo valor sintático. Por exemplo, tristeza e alegrias não moram juntos. A gente já viu, né? Tristeza é núcleo do sujeito, alegria é núcleo do sujeito, elas têm igual valor, né? Então, esse é uma conjunção, tá ligando duas palavras de igual valor, né? Dois núcleos, tá ok? Muito bem, e o que me interessa para hoje? É que a conjunção, para hoje, me interessa isso aqui, é que a conjunção estabelece relação entre duas orações, ou seja, ela liga duas orações, ok? Por exemplo, fico feliz quando meu time ganha. Ah lá, eu tenho um verbo, tenho outro verbo. Dois verbos, duas orações. O que que liga então? Essa oração acaba aqui, né? Eu tenho aqui, ó, a oração 1 e tenho aqui a oração 2, ok? Então, o que que liga a oração 1 com a oração 2? Esta conjunção aqui, né? Essa conjunção quando? De tempo, né? Temporal, ok? Beleza, isso me interessa hoje, tá? É a conjunção. Ela divide-se em conjunção coordenativa, quando ela liga orações que não têm relações sintáticas. Isso nós vamos ver para frente. E eu tenho as conjunções subordinativas, as que ligam orações que guardam relações sintáticas entre si, tá bom? Eu já coloquei todas aí na sua nota de aula. Por quê? Porque já é aquela política, né? Vai aparecendo, a gente já vai trazendo, né? O conhecimento. Então tá aí, você precisa decorar tudo agora? Não, nós vamos mexendo com isso nas próximas aulas, calma, tá? Mas ela já está aí para você ter uma fonte de consulta. Quando você precisar ver como classe de palavras, digamos assim, preposição e conjunção, você tem que lembrar que esse assunto está na lição 7, né? Na nota de aula 7, tá bom? Hoje, de todas que estão aí, qual você precisa saber? Você precisa saber essa aqui, que é a conjunção integrante, tá bom? Então, o que é uma conjunção integrante? É uma conjunção subordinativa, ou seja, o que é subordinativa mesmo? Liga orações que têm relações sintáticas entre si, tá? Então, conjunção subordinativa integrante, ela liga orações subordinativas, tá? Mas ela vai ligar qual tipo de orações? A substantiva, que é o assunto da aula hoje. Lembra lá do primeiro slide? Qual é o assunto da aula hoje? Oração subordinada substantiva. Então, qual é a conjunção que vai introduzir ou ligar, né, a oração subordinada substantiva? É a conjunção integrante. Esse nome você tem que saber, tá? Normalmente é o Q e o C, tá bom? Mas nós vamos ver, tá? Então, de tudo que tá aí, gente, eu já coloquei todas as conjunções, mas calma que nós vamos vendo daqui para frente. Aqui nós vamos ver hoje, que você precisa saber, é a conjunção integrante, ok? Vamos lá. Vamos continuar nas nossas definições. Vamos classificar o período. O que é um período simples? É o que a gente viu até agora, né? É aquele que consta de uma só oração, ou seja, um só verbo, né? Uma só oração, o que quer dizer uma só oração? Um só verbo. Ou uma só, né, locução verbal, né? Tudo bem? Então vamos lá.
o juiz autorizou sua candidatura. Quantos verbos eu tenho? Um só tem uma oração. Como é que chama essa oração? Oração absoluta, você tem que saber. Né? Então, gente, já tem que saber o quê? Conjunção integrante. O que mais você tem que saber? Que o período simples só tem uma oração e que essa oração chama oração absoluta. Importantíssimo isso aqui. Tem que saber, tá? Muito bem. Período composto é aquele que consta de duas ou mais orações, ou seja, dois ou mais verbos, né? Por exemplo, foi à sala, acendeu a vela e procurou o relógio. Quantos verbos eu tenho? 3, né? Eu tenho um verbo aqui, né? Outro aqui, outro aqui. Beleza, se eu tenho 3 verbos, eu tenho 3 orações. Tá bom? Tenho 3 orações. Muito bem, e como é que eu chamo esse período? Período composto. Eu posso ter 2 ou mais, até N orações. Como é que é o período mesmo? Começa em letra maiúscula e termina em ponto final, interrogação, exclamação. Tá lá, ok? É aquilo que eu falei, posso ter várias orações dentro do meu período. Meu período começa com letra maiúscula e termina lá no ponto final, né? Muito bem? Bom, no período composto, essas orações se dividem, né, em 3 tipos, que é o quê? A oração principal, a oração subordinada e a oração coordenada, tá? A coordenada, lembra, é o que mesmo? O que é aquela preposição coordenada? É que não tem relação sintática. Então, oração coordenada são orações que não têm relações sintáticas, nós vamos ver mais para frente. Mas, para hoje, que nós vamos ver a oração subordinada substantiva, nós vamos precisar conhecer as 2 primeiras, né? Que é a principal e a subordinada, ok? Então vamos conhecê-las. Vamos lá. Número 4 já então, o que é oração principal, o que é oração subordinada. Vamos comparar esses 2 períodos, né? Vamos lá. O juiz autorizou sua candidatura. Passo 1, quem autorizou? O juiz, sujeito. Volto no verbo, passo 2. Quem autoriza, autoriza algo. Pronto, fiz minha análise sintática, né? Olha lá, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto. Quantos verbos eu tenho? Um verbo só. Se eu tenho um verbo só, eu tenho uma oração só. Como é que chama essa oração? Que eu já falei que você tem que saber? Oração absoluta. E o meu período é simples. Ok, muito bem. Agora veja a 2. O juiz autorizou que você se candidatasse. O que eu fiz no meu objeto direto? Acrescentei um verbo. Coloquei um verbo dentro do meu objeto direto. Ó, a mesma estrutura. Quem autorizou? O juiz, sujeito. Passo 1, passo 2. Quem autoriza, autoriza algo. O que é o meu algo? Que você se candidatasse. Então eu tenho uma oração. Por que é oração? Porque tem um verbo, né? Ó. Então eu tenho uma oração fazendo a função de objeto direto. Beleza. O que eu fiz? Coloquei um verbo dentro do meu termo. Coloquei um verbo, nesse exemplo aqui, dentro do meu objeto direto. Tá bom? Então eu tenho, na 2, o que eu tenho? Eu tenho 2 orações, eu tenho 2 verbos, né? Eu tenho verbo autorizou e eu tenho o verbo candidatar aqui, né? Eu tenho 2 verbos, tenho 2 orações. Então o período é composto, ok? Então temos 2 orações e período composto, onde a oração 2 está encaixada na oração 1. Ó, a oração 2 está encaixada na oração 1, funcionando como objeto direto do verbo da oração 1. Ok? Então a oração 2, que é a oração que desempenha uma função sintática, no caso aí função sintática de objeto direto, a oração que desempenha uma função sintática, ela é a oração subordinada. Então essa aqui é a subordinada. É a que desempenha uma função sintática. Ela se encaixa numa outra, que chama principal. Isso, tá bom?
Então, essas são as definições que nós precisamos. Oração principal e oração subordinada, tá? Então, vamos ver as definições. Oração subordinada é aquela que se encaixa numa outra oração, desempenhando uma função sintática. Aquelas 9 que a gente já viu, não viu? Já vimos lá. Objeto direto, objeto indireto, sujeito, predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal, aquelas funções. O que acontece? Eu só vou pôr um verbo lá dentro, né? Adjunto adverbial também. Então são aquelas funções que nós já estudamos, por isso que eu falei que a lição de 1 a 4 é essencial, senão a gente não consegue andar no nosso curso, né? Você tem que estar na massa do sangue, a de 1 a 4, né? Então, o que é oração subordinada? É quando eu pego aquelas funções sintáticas, coloco um verbo lá dentro, né? Virou uma oração. Ou seja, é a oração que desempenha uma função sintática, ok? Ela se encaixa noutra, desempenhando a função sintática. Essa é a oração subordinada. E a oração principal é aquela na qual se encaixa uma oração subordinada, tá? Vamos voltar no exemplo lá? Vamos lá. O juiz autorizou, oração principal. Né? Quem autoriza, autoriza algo. Aí eu tenho uma oração fazendo função de objeto direto. Então, essa oração que faz a função sintática, ela é subordinada. Ela se encaixa numa outra que é a principal. Ok? Beleza? Então, olha lá. O que nós já vimos, então? Oração absoluta, oração principal e oração subordinada. Essas 3 você tem que saber a partir de hoje, né? Não pode mais esquecer. Tá bom? Bom, as orações subordinadas, elas se dividem em substantivas, adjetivas e adverbiais. Por isso que eu falei para você não se preocupar que cada uma dessas aqui vai mexer com conjunções, né? Por isso que nós vamos ver todas aquelas lá. Hoje nós vamos ver só a conjunção integrante. Porque o que nós vamos ver hoje? As substantivas, tá? Nós vamos ver hoje as orações subordinadas substantivas, que são aquelas que desempenham a função de substantivo, né? Ok? Beleza? Que é, então, a nossa parte 2. Estamos findando agora a nossa parte 1, tá ok? Que são as definições necessárias para a gente prosseguir no estudo aí do período composto. Hoje, particularmente, na oração subordinada substantiva, que é a nossa parte 2, ok? Então, vamos lá partir para efetivamente o assunto dessa aula, a nossa parte 2, orações subordinadas substantivas.